Ancorados na Esperança, peregrinos com os jovens. Esse é o título da estreia 2025 que a gente vai compartilhar, aprofundar sobre ela aqui no episódio do nosso podcast Vamos Juntos. E aí, vocês estão preparados para entender mais sobre ela? Peraí, você nem sabe o que é estreia? Meu Deus do céu, então a gente tem muita coisa para viver. Olha, a estreia desse ano está linda, ela tá muito gostosa de ler, tem muita teologia aí dentro, tem muito aprofundamento. O padre que a escreveu realmente é muito gente boa, na verdade, os que a escreveram são muito gente boa. E a gente vai conhecer tudo sobre esse tema tão legal que tá todo mundo salesiano estudando, conhecendo e, se Deus quiser, vivendo, que é o tema da estreia de 2025. Ancorados na Esperança e peregrinos com os jovens, todo mundo vai saber tudo o que precisa aqui no nosso podcast. Vamos juntos! E aí, minha gente, tudo bem? Padre Neto aqui falando com vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam felizes. Este é mais um episódio do podcast Vamos Juntos e é com muito carinho que eu acolho todos vocês aqui nesse espaço de alegria, nesse espaço de partilha de vida, de crescimento da nossa fé e sim, de muita esperança e com a juventude. Nosso podcast de hoje vai se dedicar totalmente a gente estudar um pouquinho sobre a mensagem da estreia desse ano de 2025, Ancorados na Esperança, peregrinos com os jovens. O título todo mundo já está sabendo, e se você quiser acompanhar um pouco mais, conhecendo mesmo e lendo o próprio texto da estreia, te convido mais uma vez a que você vá lá no site da nossa Inspetoria dos Salesianos do Nordeste. É só você digitar salesianos.org.br, vai lá na biblioteca e você vai encontrar a estreia de 2025 lá, toda traduzida em português, muito maravilhosa para todos nós lermos, entendermos, aprofundarmos ainda mais essa experiência. Aqui eu vou fazer uns comentários, eu não tenho como lê-la toda, né? Mas vou fazer uns comentários para que a gente possa entender melhor o tema, tudo bem? Combinadinhos? Pois muito bem. Quem quiser vai lá pegar o texto, muito fácil, tá de graça, né, para poder dar uma lida. Não é um texto tão longo, então rapidamente, quem tem costume aí, né, de ler vários livros, rapidamente a gente vai conseguir ler. Você que está nos acompanhando, inclusive, pelas rádios, no episódio passado eu não falei, não comentei isso, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vocês que estão pelos diversos streamings, as diversas plataformas que a gente tem conhecimento, bem-vindos também. Quem está vindo pelo YouTube também, muito bem-vindo e muito bem-vinda. É com muita alegria que eu recebo você aqui. Esse nosso encontro semanal acontece para o nosso crescimento e é muito gostoso poder saber que vocês nos acompanham, estão conosco, estão desenvolvendo aí a sua fé e aprendendo muito com a gente. Que bom mesmo. Esse serviço é de coração para o seu coração. Então vamos embora conhecer um pouquinho do tema da estreia desse ano? Para começar, vamos primeiro explicar o que é uma estreia. Se você acompanha o nosso podcast já há alguns anos, olha que chique poder dizer isso, se você acompanha o nosso podcast já há alguns anos, eu tenho certeza que você sabe o que é uma estreia. Mas se você é novato aqui e você não conhece muito bem o que é uma estreia, vou explicar para vocês. O termo estreia, ele vem do italiano, certo? Só que aí tem todo um contexto para você entender o que significa isso. Vamos supor que você recebe várias orientações de alguém. E a primeira e mais importante orientação que você vai receber está logo no comecinho do ano. Pois muito bem, é sobre isso a estreia. Dom Bosco tinha um costume de escrever diversas cartas para os salesianos e para a família salesiana do mundo inteiro. E havia uma mais importante, que era a primeira carta, a carta de estreia do ano. E essa carta, com essa mensagem, ia inspirar o ano pastoral de todo mundo que fazia parte da missão salesiana. Assim, então, começou essa tradição com Dom Bosco e se fortaleceu com os seus sucessores. A
carta de estreia do ano. Estreia também tem a ver com o termo presente. Então você está recebendo um presente e isso tem a ver com estreia. Pelo menos foi assim que eu aprendi. Lá na Itália eles compreendem desse jeito. E aí a gente aqui no Brasil aproveitou o mesmo nome, estreia, para colocar nessa carta da gente. Tanto que em Portugal eles já mudaram. Em Portugal o termo não é estreia, é tema. O tema do Reitor Mó desse ano. E a gente fala estreia. Essa carta, a estreia, ela é escrita pelo Reitor Mó, né? Originalmente era por Dom Bosco, mas depois pelos seus sucessores, e ela é enviada a todos os salesianos e membros da família salesiana como um todo, para que a gente se inspire na missão. E como um sinal bonito de comunhão entre todos os membros da família salesiana, sempre que o Reitor Mó escreve a estreia, ele apresenta em primeiro lugar a Superiora Geral das Filhas de Maria Auxiliadora, a Superiora Geral das Salesianas. Olha que coisa linda, né? E aí, finalmente, toda a nossa comunidade salesiana do mundo inteiro pode acompanhar o texto. E aí o texto fica disponibilizado para todos os grupos da família salesiana e para quem mais quiser acompanhar, para os jovens, pessoas que não estão ligadas à família salesiana. Todo mundo é convidado então a fazer a leitura desse texto, que é muito bonito, muito legal. Mas então vamos ao que interessa, vamos conhecer um pouco sobre esse tema tão lindo da estreia desse ano 2025. Primeiro, o autor, né? Então, quem escreveu verdadeiramente, né, esse texto da estreia foi o padre Stefano Martólio, né, que a partir de agosto do ano de 2024 assumiu o governo da congregação dos salesianos de Dom Bosco e o assume até o capítulo geral, que vai acontecer já já. Capítulo Geral 29 vai começar dia 16 de fevereiro e pretende ir até dia 12 de abril de 2025. Então, quem escreveu foi o padre Stefano Martólio. No entanto, ele foi o tema da estreia desse ano, ele foi também escolhido em colaboração com o padre, na verdade com o cardeal Fernandes Artime, que era, né, o nosso reitor mor até então, até a metade do ano passado, mais ou menos, mas que teve de deixar a missão de ser reitor mor, porque simplesmente foi escolhido para ser cardeal, né, e atualmente ele está colaborando, né, no Dicastério para a Vida Religiosa Consagrada, né, e ajudando, graças a Deus, nessa missão tão bonita. Então, o nosso querido antigo reitor mor, o cardeal Ángel Fernandes Artime, foi sucedido pelo seu vigário, o seu vice, que era o padre Stefano Martólio, que agora é o nosso reitor mor. O escritor, o autor desse texto foi ele, né? Cujo título é Ancorados na Esperança, Peregrinos com os Jovens. O próprio padre Stefano fala que a carta dele, que é a estreia, ela é um trabalho meio que a quatro mãos. Por quê? Porque esse texto foi muito escrito a partir da colaboração também do cardeal Fernandes Artime, e ele de fato que escreveu, né, o padre Stefano, mas inspirado e apoiado pelo cardeal Fernandes Artime. E aí, como nos disse, né, a Agência de Informação Salesiana, a ANS, os elementos fundamentais que motivaram a escolha do tema foram dois importantes aniversários previstos para esse ano de 2025. Primeiro, o tema eclesial, que é o próprio jubileu, né, de 2025, do qual nós falamos no nosso último episódio, né, da última temporada aí de 2024. Então, o último episódio de 2024 nós tocamos no assunto do jubileu da esperança, né, o jubileu ordinário de 2025, que o Papa Francisco proclamou com a bula Spes non confundit, né, que está baseado lá no texto de Romanos 5,5, a esperança não engana. E também o tema salesiano, que é o, se prepara aí para ouvir, 150º aniversário, olha, saiu, viu? Foi tudo, da primeira expedição missionária salesiana enviada por Dom Bosco à Argentina. Então, assim, a nossa primeira expedição missionária foi enviada por Dom Bosco e aconteceu exatamente há 150 anos atrás, né? E o nosso primeiro lugar de missão foi a Argentina. O cardeal Fernandes Artime falou assim pra gente: tudo isso levou-nos a pensar que a estreia de 2025 deveria centrar-se na esperança e no caminho que percorremos com os jovens. Isso justifica o lema que criamos:
Ancorados na Esperança, Peregrinos com os Jovens. Na apresentação do tema da estreia 2025, o cardeal Fernandes Artime e o padre Martólio, quem realmente escreveu o texto, nos ofereceram diversos pontos sobre como a gente deve se preparar para viver cristã e salesianamente esse ano tão forte de 2025, extraindo então ideias da bula papal, assim como também das palavras de esperança vividas, realizadas e às vezes até feridas de muitos jovens do mundo todo. E aí o texto é um presente para todos nós, sabe? É a coisa mais linda do mundo. Inclusive, aqui no Brasil, para quem não sabe, a gente também tem um hino da estreia que já está disponível em todas as plataformas. É só você colocar Hino da Estreia 2025, que você vai ouvir uma música belíssima, cantada por um padre salesiano e por uma irmã salesiana também. Então, assim, eu amo Padre Vinícius e a irmã Selene, que é uma pessoa, assim, simplesmente maravilhosa. Eu conheço os dois, né? E principalmente a irmã Selene, eu tenho mais amizade com ela e ela é uma querida. Inclusive, eu até fiz o convite da profissão dela quando ela era noviça, eu estava morando em São Paulo. E aí a gente se conheceu, enfim, ela é uma querida. E eles cantam muito e eles estão arrasando aí no hino da estreia, que vale muito a pena. E é uma música muito chiclete, tá? O refrão já até decorei. Ancorados na esperança, peregrinos com os jovens. Tá bom, vou continuar cantando não, senão o negócio não vai pra frente. Eu não vou falar do tema, a gente já tá chegando na metade do episódio. Vamos embora então falar do tema da estreia. Vamos então embora falar do tema da estreia, tô empolgado. Bom, minha gente, a estreia tem, como já falei para vocês, né, esse duplo espírito, né, comemorativo, que é o do Jubileu da Esperança e é também os 150 anos da nossa missão, da nossa primeira expedição missionária, né? Então, o texto vai começar dizendo, né, com o primeiro título, Encontro com Cristo, Nossa Esperança para renovar o sonho de Dom Bosco. Então, até o Reitor Mor diz que o tema é providencial, sabe, da estreia desse ano, a partir do Jubileu da Esperança e dos 150 anos da expedição missionária nossa, da primeira, né? E isso nos inspira muito. Primeiro porque o Jubileu, né, trazendo aí esse tema da esperança, né, é uma indicação, assim, muito profética do Papa Francisco. Porque, como nos diz o próprio texto, todos nós estamos cientes de que o mundo atual tem necessidade dessa esperança que nos coloca em relação com Jesus Cristo e com os demais nossos irmãos e irmãs. Se faz necessária, então, a esperança que nos torna peregrinos e nos põe em movimento e nos faz caminhar. Caminhar para onde, né, minha gente? Sabemos, para a meta da nossa alegria, da nossa felicidade. E aí o Papa Francisco ainda diz para a gente, a esperança encha o coração de vocês. E com certeza vai encher o nosso coração, sim. E com relação ao aniversário da primeira expedição missionária salesiana, a gente sente então o coração renovar, né, para a gente poder também repropor e relançar a missão, já que estamos em contínuo estado de missão e isso não pode acabar. Então, aprofundando o tema do jubileu a partir da perspectiva salesiana, vem a ideia então do ancorados na esperança, né? Que significa então essa âncora aí, né? O próprio texto vai dizer: a âncora da esperança é o próprio Cristo, que na cruz, na presença do Pai, carrega os sofrimentos e as feridas da humanidade. Essa âncora tem a forma da cruz, a razão pela qual também ela foi retratada nas catacumbas antigas da nossa tradição de fé, para simbolizar a pertença dos fiéis defuntos a Cristo Salvador. Essa âncora já está firmemente conectada ao porto da salvação. A nossa tarefa é amarrar nela a nossa vida, a corda que prende o nosso barco à âncora de Cristo. Navegamos nas ondas agitadas do mar e precisamos ancorar-nos em algo sólido. Mas a tarefa já não é lançar a âncora e prendê-la no fundo do mar. A tarefa agora é prender o nosso barco à corda que, por assim dizer, pende lá do céu, onde a âncora de Cristo está firmemente fixada. Agarrando-nos a essa corda, prendemos-nos à âncora da salvação e tornamos certa a nossa esperança. É por isso mesmo que a gente vai se ancorando na esperança que é Cristo. E presos a Cristo, para onde nós vamos, né? Vamos caminhar, né, para a vida eterna.
Só que a gente não vai sozinho. Caminharemos sim para a vida eterna com muita alegria, mas junto com os jovens. E de que jeito? De que jeito tem que ser essa nossa esperança? É uma esperança que sabe aonde ela vai chegar, que sabe como ela vai chegar, né? E principalmente ela aposta justamente no futuro. Por isso mesmo, ela é muito otimista. Embora, paradoxalmente, né, para o pessimista, o tempo possa parecer fechado, né, complicado, difícil, já que o mundo não está fácil. A gente tem visto, infelizmente, muitas guerras, muitas dores, mas a esperança da gente, ela busca encontrar uma direção e se dirige, né, rumo a coisas novas. E é justamente essa peregrinação é a nossa, é a peregrinação do cristão. E aí na perspectiva do barco, na âncora, né, o nosso navegar neste mundo é com certeza num caminho de esperança aberta a algo que seja muito mais para todos e não somente para uma pessoa só. A esperança, ela sempre é mais plural, ela é sempre mais diversa e sempre mais agregadora, ela é comunitária. Então, minha gente, a esperança, ela nos abre aos outros, a um futuro que vai agregar muita gente junto conosco, que a gente não pode andar nesse mundo sozinho. É sobre isso, então, que vai falar um pouco o que é a nossa esperança dentro da perspectiva cristã, né? Que sabemos, a âncora da esperança é Cristo. O Cristo é a fonte inspiradora dessa nossa esperança que temos justamente nele. Já que, como nos diz a palavra, a gente deve estar sempre pronto a responder, como nos disse São Pedro, quem nos pedir a razão da nossa esperança, né? E a gente já vai entendendo o termo razão aí, né? No espírito muito salesiano. Quem conhece, né, o sistema preventivo sabe que a razão é algo muito importante da nossa espiritualidade. Logo, para a gente ter esperança, mesmo com um pouquinho de medo, a gente tem que ter mais ainda coragem, né? A esperança, ela vai exigir de nós uma certa coragem, que para alguns pode beirar até loucura. Tá aí Dom Bosco, né, que passou por tantas situações assim. Mas a gente precisa ter coragem de ir à frente e de enxergar o mundo com os olhos da fé. Olhar para o futuro com esperança e com muita fé. Assim a gente vai conseguir caminhar. E, no espírito salesiano, lembrar-nos do Dami Animas, que era um tema, né, da vida de Dom Bosco, Dami Animas Cetera Tolli, que tem essa vontade de acolher, de abraçar as almas no movimento de caridade para com os irmãos, sempre abrindo o coração, né, a que recebam as novas almas, as novas pessoas para junto de Deus, a alma dos jovens, a vida dos jovens, né? Bom, com isso, a partir da perspectiva também da nossa esperança e da nossa missão, lembremos aí dos 150 anos da missão salesiana, é a gente antes reconhecer e agradecer a Deus pela possibilidade da gente ter começado essa vida missionária, também da gente repensar a nossa missão, uma vez que todas as coisas vão mudando e a única coisa que é eterna é Deus. Então, na nossa missão, é importante que a gente repense quais são os nossos rumos, como estão sendo os nossos caminhos. Então, vamos repensar um pouquinho para a gente poder, então, recomeçar a cada dia relançando a missão. Essa é a perspectiva também dos 150 anos da gente, né? Nessas 3 palavras que vão nos guiar. Reconhecer e agradecer a Deus a possibilidade da nossa missão. Repensar a nossa missão, uma vez que Deus sempre nos chama, né, a mares mais profundos. E também relançar assim então a missão, para que a missão não seja uma coisa só da gente, mas seja uma coisa de todos, né? Possa abraçar ainda mais outros jovens e outras pessoas para entregar o coração a Jesus Cristo, né? Na verdade, tomando o seu coração para si num ato de muita liberdade, entregando e compartilhando a vida com Cristo e com os irmãos. Lá para frente, a estreia vai trazer um outro título muito lindo, Uma Esperança Jubilar e Missionária, que se traduz na vida concreta e cotidiana. E é o pedido para que a gente traga a esperança para a nossa realidade, né? E aqui no Brasil,
A gente pode dar até mais um passo nesse sentido, né? Que é do termo esperançar, né? Que tanta gente tem falado aí, graças ao nosso grande Paulo Freire, o grande pedagogo da nossa história daqui do Brasil e que inspira o mundo todo com uma perspectiva linda e que com certeza deve estar conversando muito com o Dom Bosco lá no céu, sabe? Batendo um papo assim na eternidade, muito bacana, já que são duas pessoas que fizeram tanto bem a tanta gente e a partir da educação e acreditando nas pessoas que estavam ali sendo educadas, né? Então, a nossa esperança na vida cotidiana aqui no Brasil, e aí eu te dou essa dica, né? É que seja principalmente trabalhada a partir do verbo esperançar, que a gente traga esse desejo de esperança, de mudança, de um mundo melhor para as pessoas e isso vá para a prática da vida, nas pequenas ações, no nosso dia a dia, nas nossas opções de compra ou de não comprar, nas nossas opções de tirar, né, da cabeça essa ideia de jogar fora, né? Já que não existe fora, né? Ainda tá todo mundo no mesmo planeta. Então, enfim, esperançar é trazer no dia a dia uma vida nova, sinais dessa vida nova do reino de Deus que a gente sempre deseja. E a origem da nossa esperança é em Deus e com Dom Bosco. Na perspectiva salesiana é isso. Deus é a origem da nossa esperança. Sempre, sempre, sempre. E aí Dom Bosco nos mostra no seu dia a dia como viver essa esperança, já que ele foi mesmo um gigante da esperança. Ele foi um homem muito perseverante na esperança, ele acreditou muito nas juventudes, e isso também nos diz aqui a nossa estreia desse ano. E a própria vida de Dom Bosco nos mostra isso, mesmo nas dificuldades, mesmo no sofrimento, não esquecer nunca que teremos no céu um grande prêmio. Foi isso que Dom Bosco falava para os jovens. Então, ele, diante dos problemas, diante das confusões, diante das agonias, ele jamais deixou de confiar. E aqui eu vou trazer palavras do próprio Reitor Mor, num trecho que eu achei a coisa mais linda do mundo. Faço uma breve pausa para recordar como Dom Bosco soube traduzir a energia da esperança em sua vida em duas frases: o compromisso com a santificação pessoal e a missão de salvação para os outros. Ou melhor, e aqui está uma característica central do seu espírito, a santificação pessoal por meio da salvação dos outros. Recordemos a famosa fórmula dos 3 S's de Dom Bosco. Salve, salvando, salva-te. Parece um jogo de palavras dito de uma forma muito simples, né? Como um slogan pedagógico, mas é muito profundo e mostra como os dois lados da santificação pessoal e da salvação dos outros estão estritamente relacionados entre si. Salve, salvando, salva-te. Ou então, salva-te, salvando, salve. É um desejo de salvar, na verdade, a vida dos irmãos e ajudar os irmãos a irem para o céu a partir também do esforço tão santo e tão bonito da própria santificação. Ser exemplo e ajudar a outros exemplos existirem por aí. Assim vai acontecendo, então. O texto vai trazer ainda algumas características da esperança de Dom Bosco, que eu não vou dizer aqui justamente para você dar uma pesquisada aí no texto, e tá muito lindo, e também os frutos dessa esperança de Dom Bosco, né? E é muito lindo. Bom, gente, o tempo da gente já vai bem avançado e o texto vai trazer uma outra parte que é um presente, viu? A fidelidade de Deus até o fim. Essa parte, para mim, é uma das que mais me tocou. É lindo, lindo, lindo mesmo no texto. Vale muito a pena da gente ler, da gente dar uma conferida, né? Algumas frases vão marcando, né? Vão gravando assim no nosso coração. E é algo muito maravilhoso. E o texto vai terminar, e que bom que ele termina desse jeito, trazendo a figura maravilhosa de Nossa Senhora, com Maria, esperança e presença materna. E aqui o Reitor Mor traz a perspectiva de Nossa Senhora enquanto alguém muito importante na perspectiva da esperança, né? Porque foi alguém que se entregou a Deus na esperança da salvação e foi fiel até o fim. E nós vimos isso pela história dela de uma forma muito linda e que serve para todos nós. E também a gente vai percebendo em Maria, na vida de Dom Bosco, como ela nos ensina, né, de um jeito tão querido, nessa presença dela materna, a confiar também. Bom, gente, o texto basicamente é esse, e eu vou, né, dizer aqui as palavras do Reitor Mor para vocês também. Enfim, um desejo.
Que esse ano faça crescer em nós a oração pela paz, por uma humanidade pacífica. Invoquemos o dom da paz, o Shalom bíblico, que contém todos os outros e só se realiza na esperança. Um fraterno abraço, Padre Stefano Martolio, salesiano de Dom Bosco, e eu estou muito orgulhoso desse homem, que é vigário do Reitor Mó, mas atualmente está sendo nosso Reitor Mó, vamos dizer assim, que escreveu algo tão lindo, né? Ele termina essa estreia com esse sonho de paz, com esse desejo da gente ir para frente acreditando, né? Gente, é isso, nossa estreia fala sobre esse assunto, né, da gente acreditar, da gente ter esperança. Então eu te convido a dar mais uma vez uma olhada no nosso episódio, nosso último episódio da última temporada, né, 2 episódios atrás, e confere lá para conhecer um pouco mais do Jubileu da Esperança e agora, né, escutando esse nosso podcast dessa semana, compreender um pouco mais o que significa essa esperança para todos nós, né? A gente tem a esperança de que o mundo seja um pouquinho melhor, na verdade muito melhor de como ele está hoje, né? Nós, infelizmente, acompanhamos aí tantas agressões ao nosso planeta. Lá nos Estados Unidos aconteceu queimada, claro que não chegou nem ao terço do que foi na Amazônia ano passado, não sei se vocês se lembram, e infelizmente ocasionou de o ano passado ser o ano mais quente da história da humanidade, desde que começou o processo de industrialização do planeta, né? E isso é muito triste, né? E isso acontece porque as pessoas estão focando muito mais em dinheiro, e aí, diante dessas situações todas, de tantos casos de corrupção, de degradação do que seja a humanidade, muitos jovens estão perdendo esperança de futuro, né? A gente viu aí a geração neném, né, nascer, nem estuda, nem trabalha, e muitos jovens aí sem perspectiva de vida, e aí também sem apego à fé. E isso é um quadro muito triste e até desesperançoso. Mas nós somos povo de esperança. Nós somos um povo que acredita que a vida pode vencer. Porque o nosso Deus nos falou disso, nos mostrou isso, e de um jeito muito lindo, a partir do amor. Então vamos acreditar, vamos nos ancorar em Jesus Cristo, que é a nossa esperança, e vamos peregrinar neste mundo, acolhendo, amparando e animando os jovens. Vamos embora? Vamos topar essa missão? Então vamos com a gente. Eu espero muito que você se inspire, que leia esse texto do Reitor Mó para esse ano 2025, e na sua missão salesiana ou na sua missão diocesana, por onde você estiver, não deixe de peregrinar na esperança junto com os jovens ancorados em Cristo, tá bom? Fica com Deus, tudo de bom para você, Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós nos vemos, se Deus quiser, na semana que vem, no próximo episódio do podcast. Vamos juntos! O podcast Vamos Juntos é uma iniciativa da AJS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.